Bom, vamos lá para a primeira questão da FUVEST de 2015. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano horizontal é parte de uma parábola com um eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P sobre o terreno é pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil e percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. Bom, então, pelo que ele diz, ó, o ponto P, o pé do ponto P, né? Ele percorre aqui, ó, no eixo X, 30 metros, ó, daqui até aqui, então, 30 metros. Tem que tomar cuidado com o enunciado da FUVEST, porque ele fala o ponto P sobre o terreno, aí põe uma vírgula. E aí ele faz um monte de observações e tal. Percorre 30 metros, então se pular essa parte que tem vírgula, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil. Aí deixa essa informação registrada na sua mente de lado. Aí você sabe que o ponto P sobre o terreno é pé da perpendicular traçada, né? Mas o que ele faz? Ele percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante que o projétil toca o solo. Mas depois ele continua falando desse ponto P. Ele fala que o ponto P é tal que ele percorre 10 metros quando o projétil atinge a sua altura máxima, que é 200 metros acima do terreno. Ó, ele chama de terreno essa parte aqui de baixo, ó, não aqui em cima no penhasco. Então a parte de baixo aqui, ó, a altura que ele ocupa, ó, é 200 metros. E ele diz que ele atinge esses 200 metros aí, ó, quando o ponto P percorre aqui, ó, no eixo X, uma distância de 10 metros. Então, ó, essa posição aqui é 10, ó. E essa posição aqui a gente já sabe que é 30. Então, significa que se você continuar com essa parábola aqui, ó, até tocar aqui no chão, devido ao fato dele ter falado de eixo de simetria vertical, ó, você pode dizer que a distância daqui até aqui tem que ser igual à distância que você tem daqui até aqui, ó. É isso, essa é a característica de eixo de simetria vertical. Então, quando você traça uma reta perpendicular ao eixo X, ó, que é o X do vértice, o eixo de simetria faz com que a distância seja a mesma, que é a característica da simetria, né? Então, se a distância aqui é 20, a distância aqui também tem que ser 20. E para ser 20, essa posição, ó, é menos 10. Ó. Bom, isso é muito legal porque a gente já tem, então, as raízes dessa equação, dessa função. Essa função, ó, ela é do tipo assim, ó, h de t, aliás, vamos chamar de h de x, porque ali eu já coloquei eixo x, né? Então, h de x pode ser escrito dessa forma, ó, a vezes x menos x', x1, vezes x menos x2. Aí você substitui o x1 é menos 10 e o x2 é o 30, ó, as raízes da função, a forma fatorada dela, né? Então ela vai ficar a vezes x mais 10
Menos com menos acaba ficando mais. Tá bom? Ó, x1 é menos 10. Menos com menos mais. E x menos 30. Aliás, x menos 30. Isso, x menos 30. Que é a outra raiz da equação. Bom, agora falta encontrar o valor do A. E para encontrar o valor do A, nós vamos utilizar o vértice. Ó. O vértice ele tem coordenadas 10 para x e 200 para y. Então, vamos substituir ó, o h de 10. H de 10 vai ser A vezes. Aqui fica 10 mais 10. Ó. E aqui fica 10 menos 30. E isso tem que ser igual ó, a 200. Agora a gente soma aqui, ó, dá 20. E aqui dá menos 20. Então vai dar menos 400. O produto dá menos 400, fica menos 400A igual a 200. Aí quando você passa menos 400 dividindo e simplifica, aí você tem o valor do A, que é menos meio. O A tinha que ser menor que zero. Se não fosse menor que zero, é porque você deveria ter cometido algum erro, porque a gente tem a concavidade voltada para baixo. Tá bom? Bom, agora vamos ver a pergunta que eu esqueci o que ele estava perguntando. Vamos ver. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Ah, então ele quer esta posição aqui, ó. Para você encontrar essa posição, veja que nessa posição o x vale zero, ó. Então, se você colocar x igual a zero, você vai ter a intersecção com o eixo y. X igual a zero dará a intersecção com o eixo y. Então, colocando x igual a zero, vai ficar h de zero é meio, aliás, menos meio, né, que nós acabamos de encontrar, ou menos aqui mesmo, menos meio vezes, aí aqui fica zero, aqui vale meio, então a nossa função agora ela está assim, quer ver, ó? Vou escrever ela aqui em cima, h de x é igual a menos meio vezes x mais 10 vezes x menos 30. Ela ficou desse jeito. E agora a gente está colocando o x igual a zero para encontrar a intersecção com o eixo y. Então vamos lá. Primeiro, começa colocando menos meio vezes x que vale zero mais 10 vezes 0 menos 30. Bom, aqui dá 300, né? Menos 300 dividido por 2. Por menos 2, né? Então vai dar 150. Foi lançado de uma altura de 150 metros. Que é menos 300 dividido por menos 2. 150 metros, que é a alternativa B. Então tá aí, primeira questão da FUVEST de 2015.